O tema é a coisa mais importante em um filme. Se você não entendeu o tema, você não entendeu a história. Toda boa história tem um tema. Pode ser o bem contra o mal, amor versus o ódio, vingança, justiça. O tema é um conceito super importante na construção de uma narrativa. Mas muitas vezes é difícil de entender. Muita gente confunde o tema com o enredo. E muita gente não percebe qual que é o tema do filme. Vou te explicar de uma forma simples e prática o que é o tema e como encontrar o seu, como identificar isso nos filmes. E o que eu te garanto é que você, depois de ver esse filme, vai ter uma compreensão muito melhor sobre os filmes. O tema é a ideia central ou unificadora da história. Enquanto o enredo é o que acontece na superfície, o tema é o que realmente a história está querendo contar. Vamos pegar o exemplo de Ex Machina. O enredo é sobre a interação entre um programador e uma inteligência artificial em um local isolado. Mas o tema é sobre o perigo da manipulação da inteligência artificial e o questionamento sobre o que realmente significa ser humano. O tema e a moral da história não são a mesma coisa. O tema é a pergunta que a história vai explorar. A moral é a mensagem ou a lição que o público vai tirar dela. O trabalho de um bom escritor é oferecer uma perspectiva sobre a ideia central, mas deixar que a audiência tire suas próprias conclusões. E como o roteirista John Truby diz, o tema é a visão do autor sobre o agir no mundo. É a visão moral única e original, e expressar isso para o público é uma das principais razões de contar uma história. Os temas são ideias universais, questões que todos nós temos sobre o mundo. Pega filme aí como O Homem Duplicado, A Chegada, Interestelar, eles exploram questões de identidade, comunicação, limites da ciência, cada um de um jeito e em gêneros totalmente diferentes. O tema é o ponto de ancoragem para tudo na história, os enredos, os personagens, o diálogo. Tudo está, de alguma forma, conectado ao tema. Alguns escritores começam com um tema em mente, enquanto outros só percebem o tema depois que a história já está escrita. E tudo bem, eu tenho o meu filme que eu quero fazer, e eu comecei com a história, e aí o tema vai ficando cada vez mais evidente, à medida que a história vai acontecendo. Eu acho que isso aí acontece de forma simbiótica, assim, uma coisa vai puxando a outra. Os personagens são a boca do autor, os veículos pelos quais suas perspectivas e opiniões são transmitidas. Pensa no filme Onde os Fracos Não Têm Vez, que trabalha claramente com os temas do destino inevitável e a moralidade de um mundo sem lei. Cada personagem tem uma posição clara em relação ao tema, e é isso que gera o conflito e a profundidade da história. O cenário também é uma ótima oportunidade para explorar o tema. Ele define o palco onde os temas vão desenrolar. Em Coringa, por exemplo, os temas principais são a desigualdade social, a alienação, além do impacto da marginalização no psicológico de uma pessoa. A forma como os cenários são utilizados reflete claramente essa visão. Os lugares onde que o Arthur Fleck vive, onde que ele trabalha, é claustrofóbico, enquanto a sociedade que ele observa parece estar em outro mundo, outra realidade muito distante. Tudo isso reforça a mensagem da história. Gente, e uma coisa que eu queria passar aqui para vocês é que quando eu tô analisando um filme, eu não tô necessariamente corroborando com a visão do autor, sabe? Eu tenho a minha própria visão de mundo, mas eu acho que o cinema me permite ampliar essa visão, me permite explorar a visão de mundo de uma outra pessoa também. Então, eu acho isso super válido e eu convido vocês para fazerem o mesmo, sabe? Acho que a gente tem que ter a nossa própria visão, mas a gente tem que se permitir, a ter outras visões e ter uma visão ampliada a partir disso. Além dos personagens, dos cenários, motivos, símbolos também ajudam a reforçar o tema. Os motivos são os elementos que ganham significado pela repetição. Símbolos representam algo maior que eles mesmos. No filme A Árvore da Vida, por exemplo, a natureza, minha graça, são motivos recorrentes, representando tanto a luta existencial quanto a busca pelo significado da vida. Esses elementos ajudam a expressar visualmente o tema e a complexidade dos personagens. No fim das contas, o tema é o que dá sentido a uma história. Ele é o que transforma uma sequência de eventos em algo que realmente ressoa nas pessoas. É por isso que é tão importante saber identificar, saber usar, se você realmente quer entender a história, ou se você quer criar sua própria história. Se você está criando sua história e ainda não sabe qual que é o tema, tudo bem, deixa a história te levar e depois volta para ajustar o tema quando for preciso. Eu mesmo faço isso, a história vai caminhando, o tema ou algo maior, ele vai aparecendo. De certa forma ele já estava dentro de mim, mas ele vai ficando mais evidente. Mas me fala aqui qual que é o filme que teve o tema que mais tocou. Vamos conversar aqui nos comentários. Valeu, abraço.